Olá, meu querido, olá, minha querida, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Esse é o nosso canal Porta 33. É um canal que nós abrimos aqui no YouTube para sempre trazermos para vocês a palavra de Deus para a sua vida e para outras vidas também que desejam aprender um pouco mais de Deus. Pois é, eu separei para vocês aqui a parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito conhecida, uma história muito conhecida por Jesus, que fala de um filho que foi para uma terra distante. Ele chegou com seu pai um dia e disse: Pai, eu quero a parte que me cabe. Ele foi pedir uma herança fora do tempo, porque o seu pai ainda estava vivo. Ou seja, ele só poderia reivindicar alguma coisa quando seu pai morresse. Mas como seu pai era tão amoroso, tão misericordioso, que resolveu dar a herança que era a parte dele, e ele pega essa herança e vai para uma terra distante. Chegando nessa terra distante, ele gasta tudo aquilo que ele tinha em festa, com mulheres, com bebidas, com amigos falsos. Enfim, ele perde tudo. Ele torra toda a sua herança que foi dada, que foi o que o pai o deu a ele. Quando ele estava cuidando dos porcos, ele decide voltar para a casa do seu pai. Ele fala que ele caiu em si, ele decide voltar para a casa do pai. E ali você sabe que o pai o perdoa, faz uma festa, o filho mais velho fica com raiva, mas enfim, a história termina aí, né? O pai tentando reconciliar o filho mais velho com o filho mais novo, como todo mundo conhece. Mas nessa história do filho pródigo nós podemos tirar para nossas vidas duas reflexões. A primeira reflexão é sobre a insatisfação que aquele jovem ele teve no seu coração, que ele desencadeou dentro do seu coração. Ele estava tão insatisfeito que ele quis pegar a herança que ele tinha e se mandar para uma terra distante. Nós vamos perceber que ele também, de uma forma indireta, desejou a morte do seu pai. Mas mesmo assim, o filho desejando a morte do seu pai, o seu pai foi misericordioso, deu a herança, perdoou quando ele se arrependeu. Então nós podemos refletir que muitas das vezes, querido, a insatisfação ela gera dentro do nosso coração a rebeldia. Eu sempre falo que existe dois tipos de insatisfação. A insatisfação comum, que é aquela insatisfação quando você come algo que você não se sentiu satisfeito, ou quando você vai no cinema, você vê aquele filme que você achava, né, você colocou toda uma expectativa, mas você ficou insatisfeito e você não gostou. É uma insatisfação comum que todo ser humano tem. Mas existe a insatisfação satânica, que é aquela insatisfação que gera a rebeldia e que muitas das vezes também gera até mesmo a morte e a queda. Você quer um exemplo na Bíblia? Satanás. Observa que Satanás ele tinha de tudo no céu. Ele era um anjo que tinha mais destaque, né? Regia o coral de Deus, andava pelas pedras preciosas, teve o melhor destaque que teve no céu dos anjos foi Lúcifer. Mas a Bíblia fala que no coração dele achou o que? Iniquidade. Achou a insatisfação, achou o pecado, achou o ódio, achou a rebelião contra as leis de Deus e contra o seu Criador. Então você vê que a insatisfação ela gera a rebeldia e a queda. Você quer um outro exemplo na Bíblia? Adão e Eva tinham de tudo no jardim, todo santo dia, no virar da tarde, Deus ia visitar Adão e Eva. Mas houve um dia que também eles ficaram insatisfeitos com o jardim e com as leis e com os conselhos de Deus. E eles também tiveram a mesma coisa, a queda e a rebelião, e foram expulsos do jardim. Então você percebe que a insatisfação, muitas das vezes, ela gera a rebeldia e a queda. E é o que isso que muitas pessoas, levando para o nosso cotidiano de vida hoje, está tendo. A insatisfação. Quantos casamentos estão entrando em ruína? Quantos casamentos já se acabaram? Quantas pessoas estão satisfeitas com a sua igreja, com o seu pastor, ou com o seu líder, ou com o seu filho? Ou filhos estão satisfeitos com o seu pai e muitas das vezes querem ir embora da casa do seu pai, como o filho pródigo quer. Como o filho pródigo, na verdade, fez. Pegou as suas coisas e foi para uma terra distante. A segunda reflexão que nós podemos ter na história do filho pródigo é sobre os filhos de hoje. Muitos filhos de hoje, eles se acham autossuficientes para viver longe da casa do pai, longe da casa dos seus pais. Muitos filhos de hoje, eles se acham que eles são, né, mais inteligentes do que os seus pais. Por um lado eu concordo,
Porque hoje essa geração, ela tem muita informação, ela tem muita tecnologia e de fato os filhos hoje, eles são mais inteligentes do que na nossa época. Eu concordo, mas porém, a inteligência também não é o suficiente. Os filhos de hoje, ele têm a inteligência, mas eles não têm o que nós pais temos, que levamos a vantagem em cima deles. Que nós temos também a inteligência e nós temos a experiência. E era isso que o jovem pródigo ele não tinha. Ele tinha a inteligência, mas não tinha a experiência que o seu pai o tinha. Ou seja, muitos filhos hoje querem sair da casa dos seus pais, querem viver as suas vidas, se acham autossuficiente para viver longe dos seus pais, para não viver mais na dependência dos conselhos dos pais, porque se acham de fato inteligente, autossuficiente demais, para não depender mais de conselho nenhum de pai nem de mãe. Mas muitos filhos quebram a cara nisso daí. Por quê? Porque nos seus corações geram a insatisfação, a rebelião e aquela capacidade de se achar autossuficiente demais. E é aí que muitos filhos hoje estão quebrando a cara, porque não tem o que os seus pais têm, que é a experiência. Ou seja, a história do filho pródigo, ela nos dá esse grande exemplo de muitos exemplos que nós podemos tirar dessa história. Mas eu queria deixar esses dois exemplos para nós refletirmos, que muitas das vezes a insatisfação maligna, ela gera a rebeldia, e a rebeldia, ela gera a queda. Quando você está insatisfeito com seu pai ou com sua mãe, ou com o seu pastor da sua igreja, você pode estar desencadeando uma rebeldia satânica dentro do seu coração. E tome muito cuidado, porque muitas das vezes ela pode gerar a ruína, a queda e até mesmo a morte na vida de muitas pessoas. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês aqui, contando a história do filho pródigo. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Paz.